Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Essa é uma palavra para o filho rebelde, para o filho que faz descaso das palavras de Deus. Deus é amor? Sim, Deus é amor, e muito amor. Tanto que deu seu Filho, Jesus, para nos reconciliar com Ele. Deus é misericórdia? Sim, misericórdias infinita, e são elas a causa de não sermos consumidos. Deus tardia em irar-se? Sim, Deus tardia em irar-se, mas Deus é justiça, amados. Não podemos esquecer que a justiça faz parte das leis de Deus, e é Ele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tem muitas pessoas que desfazem da palavra de Deus e acham que tudo que pregamos é por nós mesmos que pregamos. Nós expomos a palavra de Deus do jeito que Deus quer que seja, para edificação, para consolo e para temor. Todo o ensino de Deus está fundado nessas palavras. E falando de temor, vejamos a primeira evidência dessa mensagem abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Receba o teu coração aberto para com essa palavra, porque ela é uma palavra de salvação para todos, para que todos venham ter temor a Deus e achar que não precisa estar nos caminhos de Deus, que a vida é do seu jeito. Não. Deus nos criou para ser servos, para servi-lo, para o amá-lo, para buscá-lo. Por isso que Deus nos colocou neste mundo, para glorificarmos o nome dele. Ao homem que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, amado, fomos criados por Deus, formados por Ele, para celebrar o seu louvor, ou seja, o seu conhecimento, a sua glória através do conhecimento. 1 Coríntios 9,16. E assim diz: se anuncio o Evangelho, aqui é o apóstolo Paulo, chamado por Deus para ser apóstolo, destinado para os gentios. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, tenho recompensa. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Uma vez mais, o verso 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Aqui vemos, nas palavras do apóstolo Paulo, temor. Se aos que pregam, amado, a palavra de Deus, o Evangelho, há uma obrigação,
Paulo está dizendo aqui nas palavras dele que é uma obrigação aos que Deus chama e capacita para servi-lo, para pregar a palavra. Se aos que pregam pesa sobre eles essa obrigação, embora não esteja registrado aqui na Bíblia, mas para um bom entendedor, para aquele que tem a mente de Cristo, também há um pesar para aqueles que recebem o Evangelho, dos que pregam. Há um pesar tanto para quem prega, como também, amado, um pesar para os que ouvem. Sobre os ombros do apóstolo Paulo havia um pesar, uma obrigação, e sobre a vida dos que ouvem também há um pesar e uma obrigação. Também de combater o bom combate, ou seja, a sua carne, de guardar a fé, de guardar o conhecimento no coração e de completar a carreira, de viver uma vida em Deus, não fora dele. Porque o tempo da ignorância não é levado em conta. Para Deus, não. Mas a partir do momento que o Evangelho chega na sua vida, chega aos seus ouvidos, ao seu coração, é porque Deus quer que você passe a valorizar as coisas do alto. Porque tem muitas pessoas que valorizam sim a sua vida, o pai, a mãe, o filho, o avô. Mas é como Jesus disse: quem não aborrecer pai ou mãe, ou filho, ou esposa, ou genro ou nora, por amor de mim não é digno de mim. Então, amados de Deus pôs sobre os ombros do apóstolo Paulo a obrigação de pregar o Evangelho, como também sobre a vida dos que recebem. Há um pesar, há uma obrigação também de guardar a palavra e não desprezá-la. E no verso adiante, 17, Paulo diz: se eu faço isso de livre vontade, tenho um galardão. Paulo deixa claro aqui, mesmo que haja um pesar, uma obrigação, tanto para quem prega como para quem ouve, de guardar a palavra, de combater a carne, de completar a carreira, há uma recompensa para aqueles que abrem o coração para viver a palavra, mas não como por obrigação, mas por amor a Deus, o honrando, se sujeitando à palavra, dando ouvido à voz de Deus. Para aqueles que fazem isso, tanto para quem prega como também para os que ouvem, se há boa vontade, se há um coração sincero, porque lá em Hebreus diz: aproximemo-nos com sincero coração, aí, amado, existe a recompensa e os milagres da parte de Deus para as ovelhas que lhe dá ouvido, para as ovelhas que o amam. Como diz lá em Salmos: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Então, amados de Deus impôs ao apóstolo Paulo essa obrigação. E ele diz: ai de mim se não pregar. E ai também daquele que recusa, que não quer compromisso, que não quer ir à igreja, congregar, viver a comunhão nos dias de reuniões. Ai daqueles que fazem descaso da palavra de libertação que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, trouxe para todos os homens. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, verso 11. Tito 2:11. E assim diz, amados de Deus, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então Deus, por intermédio de Cristo Jesus, estabeleceu a graça,
salvadora a todos os homens, para nos educarmos, para que venhamos negar em nossas vidas, amados de Deus, as obras da carne, a incredulidade, a falta de temor no coração, a frieza para com Deus, a mornitude para com Deus. Veja que o Evangelho traz todas essas orientações: o sair do adultério espiritual, que é o que as igrejas religiosas fazem. Estão tornando muitas ovelhas idólatras, porque idolatria é tudo aquilo que é posto diante dos homens e eles tomam aquilo como um ponto de contato de fé. Objetos que é realizado nas igrejas religiosas, nas campanhas dadas ao povo. Como bem narramos nas nossas pregações, campanhas, sacrifícios. Deus não ensinou nada disso no Evangelho de Cristo. Não tem nada dessas coisas. O nosso contato de fé é diretamente a oração com Deus. Esse é o contato de fé. Não é o Vale do Sal, não é o Vale do Manto, não é as 7 portas, não é a campanha da rosa, não é a campanha do lenço, não é a campanha da fronha, não é a campanha do martelinho ungido, não é a campanha do trigo e tantas outras campanhas que é realizada dentro das igrejas religiosas para contato de fé das pessoas com Deus. O contato de fé dos cristãos para com Deus é a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso já foi dito. Tudo quanto em oração pedides ao meu Pai, em meu nome eu farei. Aquele que permanecer em mim e nas minhas palavras pedireis o que quiserdes. Então quem permanece nas palavras de Cristo, que é justamente essas, o único contato que temos para com Deus é a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem permanece nessas orientações serão respondidos. Uma vez mais, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, está vendo? Que é justamente isso que está acontecendo agora, para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, diante dessa salvação, ai daqueles que retrocedem, fazendo um pouco caso da palavra de Deus, achando que por ter esse conhecimento vai viver a vida do seu jeito, sem nenhum compromisso, e nada vai acontecer. Hebreus, capítulo 2, verso 3. Hebreus, capítulo 2, verso 3. E assim diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que salvação foi essa? Acabamos de ler. A graça de Deus se tornou salvadora a todos os homens. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se negligenciarmos a graça, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois também confirmada pelos que a ouviram. Então a graça de Deus está sendo confirmada ao coração daqueles que está ouvindo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A carne de todos, amado, vai lutar muito para que você desista da sua fé, da sua caminhada, porque é este o propósito dela, da carne, porque ela milita contra o Espírito. Ela vai criar muitas situações e muitos pensamentos na mente de todos para desconstruir em seu coração a fé, o conhecimento que você já recebeu da parte de Deus. Ela luta dia e noite para desconstruir em seu coração o temor, a confiança em Deus, a paciência, a esperança.
Em alguns momentos, ela vai te conduzir a ter maus olhos com tudo e com todos. Ninguém presta neste mundo. Não podemos confiar em ninguém. A carne, ela sempre vai lutar, como a gente bem ouve na boca de muitas pessoas por aí afora, né? A gente não pode confiar em ninguém. Ninguém presta. Então, se eu me dirigir para com as pessoas nessa forma de palavras e digo sem sabedoria, você está julgando primeiramente a você mesmo. Porque se ninguém presta, e se ninguém vale nada, e se ninguém é de confiança, então essas palavras são também para você, porque você faz parte de todos, de todas as pessoas, porque todas têm um corpo de carne, semelhante ao seu. Então esse é o propósito da carne. Em alguns momentos vai te conduzir a ter maus olhos com tudo e com todos, até contra uma autoridade de Deus. E digo, isso é uma aprovação que eu recebo, que você vencerá. Jesus, para muitos com maus olhos, foi uma pedra de tropeço, para aqueles que tinham maus olhos, não para os que criam nele, e sim para os que não criam nele. E olha que ele não teve pecado algum, hein? Sábio nas palavras, curava tudo e todos, e mesmo assim, a carne de muitos o perseguiram. Mesmo assim, a carne de muitos desejaram a crucificação. Mas tudo isso fazia parte dos planos de Deus, porque Ele é o Senhor do bem e do mal. Hebreus capítulo 10, verso 31. Como diz lá em Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Hebreus capítulo 10, verso 31. E assim diz, amado de Deus, mais que vencedor em Cristo Jesus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem negligencia a graça, quem faz pouco caso, quem faz até chacota, certamente, amado de Deus, cairão na mão do Deus vivo. E ai daqueles, ai de mim se não pregar, ai também de quem não ouvir, não abrir o coração e se desfazer das coisas de Deus. Saul caiu nas mãos de Deus vivo. E o que Deus fez? Deus dispôs um espírito para o atormentar. Naquela época o diabo existia, né? E Deus, que tinha o poder sobre tudo e sobre todos. Saul foi desobediente à voz de Deus. E Deus disponibilizou um espírito para o atormentar. E esse homem vivia em sofrimento dia e noite, sem nem dormir. Hoje, não é mais um demônio, mas uma carne que toma de conta da vida daqueles que faz pouco caso de Deus, que não tem temor algum, que quer viver a vida do seu jeito, sem compromisso nenhum. Vou viver a minha vida. Que Deus nada, que igreja que nada. Deus entrega esses, como diz lá em 2 Tessalonicenses, a operação do erro, amado. E o que a carne faz? Ela age, tirando toda a alegria, colocando tristeza, colocando angústia, colocando desespero, porque a pessoa está no mundo com um inimigo de Deus, porque aquele que quer andar no Espírito não faz a vontade da carne, e aquele que tem prazer na vontade da carne, ela está se tornando inimiga de Deus. Vai vendo, hein? A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Então, se você faz a vontade da carne, você se torna um inimigo de Deus.
E tadinho de você, enfrentar aquele que tem o poder para te jogar nos desejos da carne, porque no tocante a ela, amado, não há bem nenhum. Então, se não há bem nenhum no tocante à carne, então você que escolhe viver na vontade dela, você já está de imediato com a sua vida destruída. E se reconcilie rápido com Deus, hein? Você que estava distante do conhecimento da graça, tendo maus olhos, com autoridade, com o pastor, se reconcilie ao máximo, porque o que acontece? Quando uma ovelha está sendo pastoreada, sendo guardada pelo pastor da ovelha, que é Cristo, ela é guardada, ela é protegida, ela é livrada, ela é consolada, ela é fortalecida. Mas se você quiser ficar distante, é uma escolha sua, porque Deus nos deu livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. Se é da sua vontade de viver distante do pastor que é Cristo, e Ele usa as nossas vidas, né? A quem vos recebe, a mim me recebe. Aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim me recebe. Se você quiser ficar distante, é uma escolha sua. Mas, nessa atitude, sinto lhe dizer, você se tornou inimigo de Deus. Porque você quer viver segundo a carne. E a carne, ela é inimiga de Deus. São opostos entre si, carne e espírito. Então, amado de Deus, eu recebo que você nunca separe-se da graça de Deus. Ai de mim se não pregar. E ai também daqueles que desprezam. Também há um pesar no coração e uma obrigação daqueles que ouvem, de guardar a palavra, de completar a carreira e de combater o bom combate. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra, digo, de consolo para o nosso coração. Embora ela apresente um Deus de justiça, que ama, que é tardio em irar-se, que tem prazer de usar de misericórdia, mas também que diz, eu sou justiça, de mim não se zomba. Até a próxima mensagem, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus por esta glória maravilhosa, palavra de edificação para as nossas vidas. E ela veio de Deus com todo o amor para os nossos corações. Que assim seja. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.